E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para o nosso terceiro e último episódio falando sobre o Gambito Evans. Então, no primeiro e segundo episódios, a gente cobriu a linha principal, que é com bispo de volta para A5 e bispo E7, e no segundo, as linhas alternativas com qualquer outro lance que o preto pode fazer depois de aceitar o peão em B4. Mas a gente também precisa saber o que fazer se o preto nega o sacrifício, porque depois de B4 ele não é obrigado a capturar, ele pode negar o peão. E é isso que a gente vai ver hoje, o que fazer se o adversário nega. Então vamos lá, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, a gente entra no jogo italiano com bispo C4, o preto joga bispo C5 e a gente joga o Gambito Evans com B4, sacrificando um peão. Então a gente já viu naqueles dois primeiros vídeos tudo o que acontece depois de o preto aceitar o sacrifício aqui e tomar. Mas a linha que a gente vai ver agora é se ele nega com o bispo para B6. Então é o seguinte, a minha opinião particular sobre essa linha é que eu não vejo motivo para jogar isso quando comparado às linhas depois de aceitar o sacrifício. Se o seu oponente sacrifica um peão na abertura, tenha um pouco de coragem e aceite o peão. Essa é só a minha opinião particular. Mas a gente vai ver que as posições que acontecem a partir dessa linha, mesmo que o preto jogue perfeitamente, não são assim tão boas. Eu acho que de linhas findas onde você aceita o peão, você consegue posições muito melhores e chances melhores de ganhar. É só você saber a teoria. Porque o fato é o seguinte, se você aceita o peão, depois de B4 você toma, tem mais coisas que você precisa estudar, porque as linhas têm mais teoria mesmo. Mas se você dedica o tempo a estudar a teoria, inclusive aqueles dois outros vídeos que eu fiz estão lá para isso, para você ver e aprender o que você precisa fazer, você chega a posições melhores. Então, tipo, se a justificativa para jogar bispo B6 é que é uma maneira mais preguiçosa de jogar porque você não precisa estudar tanta teoria, eu não vejo por que jogar isso. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver o que acontece pro propósito de saber o que é fazer se seu oponente não aceita o sacrifício. Aqui a gente joga A4, com a ideia de jogar A5 e encurralar o bispo. Se ele permite a gente jogar A5, ele não vai ter para onde mover, né? O único lugar depois de A5 seria vir o bispo para cá, e a gente tem C3 e encurrala o bispo. Então aqui ele tem que responder essa ameaça, só tem duas possibilidades. Ou ele joga A6, ou ele joga A5. Os dois lances têm a ideia de criar um quadradinho para o bispo fugir se a gente atacar ele com A5. Então vamos ver primeiro o que acontece com A5, que é uma maneira um pouco mais agressiva de jogar, mas é a menos comum. A6 é um lance mais seguro e mais preciso também. Então aqui a gente joga B5 para atacar o cavalo e ele vai mover o cavalo para D4. Vamos tirar uma linha do caminho logo cedo aqui, que é a de capturar esse peão. Esse peão não pode ser capturado, isso é o que você precisa saber de brancas, que esse peão aqui é defendido por uma tática, porque se a gente toma querendo atacar F7, aí ele vai ignorar essa ameaça e jogar dama G5 atacando o cavalo e G2 ao mesmo tempo. E se a gente toma F7 tentando encurralar a dama, agora ele vai tomar em G2. E o problema aqui é que a gente não pode tomar a dama dele e esperar que ele tome a nossa, porque se ele toma a nossa dama é checkmate. Então a gente precisa salvar a torre e agora ele vai tomar em E4 com cheque de novo. Se você bloquear de dama, ele toma a dama, e se você bloquear de bispo, cavalo F3 é checkmate. Então não dá para tomar o peão em E5 aqui. Aqui a gente precisa jogar cavalo toma E4, que é o lance correto, e depois ele vai recapturar de bispo atacando a nossa torre em A1. A gente joga C3 para bloquear esse ataque, bispo volta para B6 e D4 buscando abrir o centro. Aí aqui a gente chega numa posição que não é tão fácil assim de jogar de pretas. O preto tem que saber o que fazer. Porque se ele joga D6, por exemplo, tentando só defender o peão E5, agora ele já perde para uma tática, porque a gente vai tomar. E se ele recapturar, a gente tem essa ideia de bispo toma F7, e esse é um sacrifício que não pode ser aceito, porque se ele toma, aí a dama fica em defesa, porque o rei era a única peça que defendia, então se ele aceita aqui, a gente vai ganhar a dama. Ok? Então ele não pode aceitar, ele precisa mover o rei para E7 e manter o contato com a dama aqui pra gente não poder ganhar a peça. Agora a gente tem bispo A3 cheque, ele precisa bloquear com C5, e aqui por mais tentador que seja, tomar um passão não funciona, porque por mais que seja cheque de novo, e a dama permaneça atacada, o bispo agora defende a dama, então a gente não tem mais maneira de ganhar ela porque agora o bispo está em contato. Então a nossa continuação aqui é trocar as damas e depois jogar cavalo D2 para C4, onde ele vai atacar esse peão, atacar o bispo, e essa posição está ganha para o branco, então lá atrás jogar D6 aqui não funciona. A gente precisa jogar E toma D4 e o branco não vai se preocupar em recapturar esse peão, a gente vai no estilo Gambito Evans fazer o roque e convidar o branco a tomar C3 se ele quiser, o que, como é comum nessa abertura, tomar C3 é um erro aqui de novo, porque a gente simplesmente toma em C3 e a posição está muito melhor para o branco. O preto não tem desenvolvimento nenhum, a gente já fez o roque, já tirou essas duas peças,
a gente está ameaçando ideias como mover o cavalo para D5, ou a dama para D5, onde ela vai ameaçar checkmate, ou dama H5 ou F3, onde ameaça checkmate também. O único lado que pode ganhar essa partida a partir daqui é o branco. Então tomar em C3 aqui não funciona, o preto precisa jogar cavalo para E7, buscando desenvolver. A gente vai jogar bispo G5, atacando o cavalo. Se H6 a gente troca, e a partir de agora a gente está seguindo uma partida que aconteceu entre dois mestres, o Garry Kasparov e um outro mestre chamado Jérôme Piquet, em 1995. Garry Kasparov jogando de brancas aqui. Então eu quero mostrar essa partida para vocês terem uma ideia de como o Kasparov converteu essa iniciativa que ele tem aqui a partir desse ponto. Então a partida continuou com C toma D4, dama D6, agora cavalo C3, bispo toma D4, e aqui o Kasparov jogou um lance genial, na minha opinião, cavalo para D5, oferecendo a torre em A1, e esse é um lance bom, por mais que pareça que a gente está sacrificando material por não muita compensação. O Piquet tomou em A1, e o Kasparov tomou de volta de dama, depois ele fez o roque, e acredite você ou não, um lance tão natural quanto o roque nessa posição perde o jogo imediatamente. E o Kasparov jogou a continuação correta, como é de se esperar de alguém do calibre dele. Então, ele jogou o roque aqui, e depois de E5 a posição fica extremamente difícil de jogar de pretas, porque essa dama está ficando sem quadrados. Então não dá para voltar para cá, porque o bispo controla, o cavalo controla, ou para cá também, nem aqui. Esse quadrado é controlado pelo cavalo. Se você tenta vir para cá, por exemplo, aí o branco já tem essa tática com o cheque ganhando a sua dama. Então o Piquet jogou aqui dama para C5, que é o melhor lance. Aí o Kasparov defendeu o bispo, que estava sendo atacado, e agora C6, que é o melhor lance de novo. Então essa partida toda, o Piquet só cometeu um erro, que foi fazer o roque naquela posição. E foi o bastante para o Kasparov destruir ele nessa abertura. Que agora ele joga o bispo de volta para A2, abrindo esse ataque da torre à dama. E a dama está de novo sem quadrados. Não tem muitas opções de para onde voltar ela aqui. Então o Piquet jogou dama para A3, que parece um lance que cai direto nessa tática, com o cavalo para B6 aqui atacando a torre. E se você simplesmente tenta mover a torre, agora bispo toma F7 é cheque, e depois de você recapturar, a sua dama está no ar em A3. Então não dá para defender a torre aqui, ele precisa defender contra a ameaça de perder a dama. Depois de D5, Kasparov tomou a dama e foi embora agora com uma peça a mais. Ele recuperou, ele sacrificou a torre no início, agora recuperou, então ele tem o bispo a mais, que foi o que ele ganhou em A1. E eu nem preciso mostrar essa partida até o final, só a partir daqui é óbvio que o Kasparov vai ganhar com uma peça a mais, e ele converteu muito bem. Mas vamos voltar para ver o que acontece nessa outra variante aqui, ó. Se depois de A4, como eu falei, o preto joga A5, é a linha que a gente acabou de ver. A outra linha que eu falei é jogar A6. Mas tem um outro lance que é meio estranho aqui, que você pode ver, vou mostrar só para você saber como refuta, porque o lance é ruim mesmo, que é tentar aceitar o sacrifício agora e tomar de cavalo. Isso aqui não faz muito sentido se você não quer o peão, porque atrasar a captura dele e só agora decidir que você quer o peão e tomar. Se o preto toma em B4 de cavalo, agora a gente joga A5, atacando o bispo. Depois que o bispo mover, a gente tem C3 atacando o cavalo. O cavalo volta para C6, D4 atacando o bispo. Se ele toma D4, como sempre no Gambito Evans, a gente vai fazer o roque e não recapturar de início. E essa posição é muito difícil de jogar. Se, por exemplo, o lance certo aqui é D3, que não é tão fácil de achar assim. E mesmo assim não é um lance que dá uma vantagem para o preto. Se ele, por exemplo, joga D6, só tentando desenvolver aqui, esse lance já perde depois de C toma D4 atacando o bispo. E se ele move o bispo, a gente tem dama B3 agora atacando F7 e o bispo ao mesmo tempo. Se dama D7 tentando defender, agora a gente tem cavalo G5 trazendo mais uma peça para o ataque. Se cavalo F6 de novo tentando defender, agora a gente joga D5 removendo o cavalo da defesa do bispo. E a gente ganha uma peça e o branco está ganhando aqui. Então D6 é o lance que perde aqui, esse foi o erro, e é um lance muito natural, então prova que essas posições não são fáceis de jogar de pretas. Então o lance que ele tem que achar aqui é D3, mesmo assim a gente vai jogar o cavalo para G5 atacando F7, se ele joga cavalo H6 para defender, a gente tem uma tática muito comum no jogo italiano que acontece quando você tem um bispo em C5 que está em defesa. Então a tática é a seguinte, a gente pode tomar em F7 do mesmo jeito, e se ele recaptura a gente toma agora, e atrai o rei para F7, onde dama H5 vai ser cheque e ataca o bispo em C5 ao mesmo tempo. Depois que ele move o rei, a gente recupera a peça sacrificada e essa posição está muito melhor para as brancas. Então, outra prova de que não é fácil jogar isso aqui. Então, o cavalo toma B4 nessa posição aqui no início não faz muito sentido de novo. Vamos para o lance que é o certo, o mais preciso, que é A6. Aqui a gente vai jogar cavalo, tem duas opções na verdade. A gente vai jogar cavalo para C3, é a linha principal.
Mas você também pode jogar C3, e eu quero mostrar isso primeiro, porque C3 é uma maneira bem fácil de jogar de brancas também, porque a gente aplica o que a gente já sabe das linhas normais do jogo italiano, que são a Gioco Piano e o Gioco Pianissimo, para essa abertura agora. A única diferença é que a gente tem um pouco mais de espaço na ala da dama, graças a esses dois peões que a gente avançou aqui. Então depois de C3, o jogo pode continuar com o cavalo F6, atacando E4 e a gente joga D3. Não o estilo normal da Gioco Piano, C3, D3 defendendo E4. Agora D6, roque, roque. A gente chega numa posição depois de cavalo D2, a gente pode tentar fazer essa manobra normal com o cavalo para F1, para G3, para F5, torre 1. Todas as ideias normais que a gente tem na Gioco Piano a gente pode aplicar aqui. Essa é a maneira mais fácil de jogar e segura. Isso é o que eu recomendo que você faça de branca se o preto não aceita o Gambito Evans naquela situação. Depois de A6 aqui, você pode jogar C3 e aplicar as coisas que você já sabe, não precisa estudar uma nova teoria. Mas se você quiser ver a teoria principal no Gambito Evans mesmo aqui, é a linha com cavalo para C3. Antes da gente ver esse lance em específico, deixa eu mostrar uma partida muito divertida que eu achei no meu estudo dessa abertura e análise, que continuou com A5 aqui, que também é um lance bom. Ataca o bispo, depois que ele move, a gente joga agora B4 para atacar o cavalo. Então o preto aqui tomou, o branco tomou de volta. Aí, se eu não citei, essa partida foi jogada entre Hermann Helms e Oscar Tenner. Foi uma partida de Blitz, em 1942. Agora a gente está atacando o cavalo. O preto desenvolve normalmente com o cavalo F6 e está atacando o peão E4. A gente ignora esse ataque para jogar bispo A3, uma ideia bem comum no Gambito Evans, de controlar F8 e impedir o preto de fazer o roque. Aí o preto tomou E4, e aqui começa a sede, tá? Tomar E4 não é um problema aqui, isso não foi o erro, mas tudo bem. A gente joga dama para E2, atacando o cavalo. Aí o preto tomou em F2, porque de fato ele estava atacando F2 uma vez aqui com o cavalo e uma vez com o bispo. E depois de cavalo tome 5, na ideia de abrir a coluna E, os problemas começaram a acontecer. Então nessa posição o preto jogou o cavalo para D4, que, acredite ou não, permite um checkmate em 2. E eu convido você a pausar o vídeo agora e tentar achar esse checkmate, que é muito bonito. A sequência certa aqui é mover o cavalo com cheque para tomando o peão em D7 e permitir o preto tomar a nossa dama. E agora a gente joga cavalo para F6, que é checkmate, porque esse bispo cobre esses quadrados aqui, o outro bispo cobre o quadrado onde o bispo está, e ele não pode tomar aqui porque ele está em cheque do bispo, então esse é um cheque duplo, né? O cavalo dá um cheque e o bispo também ao mesmo tempo, e o rei não tem para onde mover. Então a partida acabou desse jeito em 16 movimentos. Achei muito engraçado isso. O lance correto aqui, depois de cavalo toma E5, o preto jogou cavalo D4 e permitiu o checkmate em 2. O lance correto aqui seria mover o cavalo para E7. Mas mesmo assim não é fácil de jogar essa posição. Outro tema do Gambito Evans, né? Então, depois de bispo C4, atacando F7 agora, se o preto mantém a sede e toma a torre em H1, esse lance perde. Depois de dama H5, ameaça no checkmate. Agora, se ele tenta fazer o roque, a gente toma em F7, atacando a dama. E se ele move a dama, a gente tem esse lance cavalo para D6, que é cheque, e ataca a dama ao mesmo tempo. Então, ele vai perder a dama aqui. Ele pode até tentar bloquear, mas a gente vai tomar. E se ele mover o rei, a gente pode até trocar aqui. E o branco está ganho pela vantagem material nessa posição. Então, essa foi uma outra partida muito interessante que eu achei e queria mostrar. Nós vamos agora para a linha teórica, que é a principal. Depois de A6, jogar o cavalo para C3, com a ideia de mover o cavalo para D5 e ameaçar esse bispo aqui que está em B6. Então o preto vai tentar trazer esse quadrado sob controle com o cavalo para F6, mas mesmo assim a gente joga cavalo D5. E aqui o preto está num problema, porque é o seguinte, a gente está ameaçando o bispo, tá? Se ele tenta impedir a gente de capturar o bispo e toma o nosso cavalo, agora a posição é equilibrada e bem tranquila de jogar pra gente. Porque a gente vai tomar, ele toma D5 atacando o cavalo para D4, agora A5 ataca o bispo A7, e essa posição parece tranquila para o preto se não fosse pelo lance D6, que é um lance bem estranho, mas que é bom, por mais que não pareça, porque a gente oferece esse peão mesmo na ideia de abrir a diagonal para esse bispo, e se o preto capturar, agora vai dar um trabalho danado para desenvolver esse bispo que está aqui, porque tem 2 peões na estrada. Então, a ideia desse sacrifício de peão é essa mesmo, atrapalhar a coordenação e o desenvolvimento do preto. Então o jogo poderia continuar com C3 aqui, atacando o cavalo para E6. Agora a gente faz o roque, o preto faz o roque,
e a gente chega nessa posição que é bem tranquilo de jogar. O preto tem essa estrutura danificada e por mais que ele tenha um peão a mais, a posição é um pouquinho melhor para o branco. Então vamos voltar. Depois de cavalo para D5, uma outra tentativa que não funciona aqui seria tomar em E4, com a ideia de ganhar um peão e atacar F2. Isso aqui não funciona porque a gente vai fazer o roque agora e defender o peão F2. E esse cavalo vai começar a criar problemas depois, porque ele não vai ter um lugar confortável para voltar depois que a gente atacar ele. E se o preto, por exemplo, joga D6 agora, a gente ataca o cavalo. Se o cavalo volta para F6, a gente tem bispo G5. E estamos cravando e a pressão aqui vai ser grande. A gente guarda sempre essa possibilidade de arruinar a estrutura de peões na ala do rei do preto. E se depois de roque aqui, em vez de jogar D6, ele joga o roque ele mesmo, agora D3 expulsa o cavalo e cavalo para F6 permite a mesma sequência, com bispo G5 cravando o cavalo. E a gente guarda essa possibilidade de arruinar a estrutura de peões e enfraquecer o rei do preto, que agora fez o roque para esse lado. Então, uma outra tentativa, depois de D3 aqui, seria voltar o cavalo para E6, em vez de F6, que também não funciona. Você precisa saber como refutar, que a gente joga bispo G5 atacando a dama. E aqui começam os problemas, porque se você joga F6, para bloquear esse bispo, aí abre essa diagonal. Né? Então, F6 a gente toma o bispo com cheque e depois que ele move o rei a gente detoma a torre. Então isso aqui não funciona. Só que se você move a dama, também não funciona, porque agora a gente tem A5 expulsando o cavalo, expulsando o bispo da defesa de C7. E se o bispo move, a gente ataca, toma em C7, ataca a dama, e para onde essa dama vai? A dama está encurralada. Então a gente vai ganhar a peça. Então voltar o cavalo para D6 aqui não funciona do mesmo jeito. Então essas linhas também são bem difíceis de jogar. Então o lance principal depois de cavalo D5 é jogar D6, permitindo a captura do bispo aqui. Como eu falei, tomar não é uma boa ideia. Então a gente vai tomar em B6 agora e dobrar os peões na coluna B para o preto. Agora a gente joga D3 para defender esse peão. Aqui a gente tem um pequeno problema, que é o fato de que o peão em E4 e o peão em B4 estão no ar ao mesmo tempo, não dá para defender os dois, e os dois estão atacados. Então a gente precisa escolher qual a gente vai defender. É mais importante defender o peão central em E4. Agora a gente permite o preto tomar, e aqui ele fica com um peão a mais, só que a gente vai colocar pressão nesse cavalo. Com torre para B1, por exemplo, ataca a peça. Se ele defende com A5, a gente tem bispo para A3, aumentando a pressão, e aqui a sequência correta, a decisão correta que o preto precisa fazer é a de priorizar desenvolvimento e segurança de rei e permitir, porque ele já tem um peão a mais mesmo, então a sequência correta é fazer o roque e permitir a gente tomar, depois de a gente fazer o roque, torre 8, permitir a gente tomar o cavalo em B4 e recuperar o peão dessa forma. Ele já tinha um peão a mais nessa posição, então vale a pena fazer o roque e trazer a torre para E8 em sacrifício desse peão aqui. Então depois de bispo toma B4, A toma B4, torre toma B4, bispo E6 desenvolve, a gente precisa trocar, não tem nenhuma opção melhor do que fazer com o nosso bispo. E depois de torre toma E6, a gente chega nessa posição aqui, onde o preto tem uma estrutura danificada, com peões dobrados e isolados na coluna B. A gente também tem um peão isolado na coluna A, então essa fraqueza se compensa um pouco. Mas a gente tem um controle legal do centro e bastante atividade com essa torre aqui e esse cavalo bem desenvolvido. Então a teoria prova que é uma posição equilibrada. E essa é a posição que você chega de pretas se você joga a sequência corretamente. Avaliando essa posição objetivamente, eu particularmente não me sentiria confortável de jogar uma posição com peões dobrados na coluna B se eu pudesse evitar. E eu posso evitar, se lá atrás eu não nego o sacrifício e eu tomo em B4, dá para chegar em posições que eu considero melhores que essa. Então é nesse sentido que eu não vejo muito propósito. Por mais que Magnus Carlsen tenha jogado isso contra Alexander Grischuk, tipo, isso não quer dizer que a abertura é boa, tá? O Magnus Carlsen pode jogar E4 e rei E2 e ele deve ganhar contra um tanto de gente mesmo assim, porque ele é o melhor jogador do mundo. Então assim, essa é a minha opinião nessa abertura. Eu tô aqui para mostrar a teoria, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a teoria em volta do Gambito Evans negado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários como sempre. E é isso, até o próximo vídeo.